Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o crescimento da população brasileira, urbanização e crescimento populacional. Vamos lá então? Então, a gente viu, na aula passada, só revisando o finalzinho da nossa aula, o crescimento da população brasileira, a urbanização e o crescimento populacional. Então a gente viu a questão da mortalidade infantil, a taxa, em 2000, média de 29,02%. Em comparativo, por exemplo, até 2015, isso caiu para 13,82%. E provavelmente agora vai ter as outras médias, que não estão aqui. Se eu não me engano, já baixou das duas casas decimais, ok? E também a gente viu aqui a taxa de fecundidade por região, Brasil e regiões aqui, de 1940 a 2010. E a gente percebeu que caiu bastante. E a gente falou aqui em relação a planos do governo, projetos do governo, anticonceptivos, o fato da mulher ser inserida no mercado de trabalho com maior intensidade de 1980 para cá. Então, fatores, questão de grau de instrução também. Por exemplo, a mulher ela está na faculdade, ela tem uma carreira profissional, então ela começa a postergar o fato dela ter filhos. E geralmente a base das famílias hoje é 2 filhos, em média agora, de um tempo para cá, a média é mais ou menos essa, 2 filhos por família, em alguns casos 3. Mas daí continuando, hoje a gente vai ver aqui, por exemplo, a distribuição percentual da população brasileira por grandes grupos de idade no Brasil. Então veja só, de 1980 para cá, no caso de 1980 até 2010, a gente percebe o que? Por exemplo, essa base de baixo aqui, de 0 a 14 anos, a gente percebe que diminuiu, foi decaindo a população de 0 a 14 anos, quer dizer que começou a diminuir o nascimento de crianças. Isso que está querendo dizer, saiu aqui em média, acho que vamos dizer que esteja perto dos 40% na década de 80, em 2010 estava em torno de 25%. Em contrapartida, ao passar do tempo, essa população que estava aqui próximo, ela foi indo para outro patamar, que é em verde aqui, que mostra a população adulta. A população adulta na década de 80 era menor do que de 2010, não é isso? Aqui, vamos dizer assim, no olhômetro, vamos falar assim, essa população de 15 a 64 anos deve estar em média aqui de 65%, E aqui a população idosa, que seria de 65 mais, ela tem, se comparar com a década de 80, se a gente for bater uma linha aqui, é quase dobra, não é isso? Deve dar em torno de 10 a 15% da população brasileira, E daí aqui a gente vê, por exemplo, se a gente fizer um comparativo da pirâmide etária, a gente pode até imaginar, olhando aqui, a gente vê uma linha de pirâmide, concorda comigo? Apesar de serem linhas, eles estão fazendo um comparativo aqui de 3 pirâmides etárias, um de 91, 2000 e 2010. Então o que acontece? A de 91 a gente percebe que a base era mais larga. Então quer dizer que nesse período de 0 a 9 anos nasceu bastante gente. Mais gente nasceu bastante gente na base 0 a 4. E você percebe que a população jovem era maior. Só que em 2000, e 2010, você percebe que começou a diminuir. 2000 e 2010, a base diminuiu. Não é isso? Olha que interessante. Aqui a gente percebe também, nós percebemos que a população entre 50 e 54, olha aqui, aumentou. Isso em 2010. Em 91 não era tanto, era mais estreito, não é? E a gente percebe também que o topo da pirâmide está alargando, não é isso? Então é isso que a gente está vendo aqui, é a composição relativa à população, E aqui a expectativa de vida ao nascer.
Então aqui tem uma média de 2000 a 2060, uma estimativa a 2060, que a idade da população, você percebe que está aumentando, né, no caso, a expectativa de vida. Hoje, em 2020, chegamos a uma média de 76 anos e a tendência é aumentar. Só para vocês terem uma ideia, essas pesquisas que a gente viu pelo IBGE é importante porque com esses dados que a gente está mostrando aqui, o governo pode fazer um plano de, vamos dizer assim, um estudo que o governo pode usar para ver uma estimativa como que o Brasil está preparado lá na frente para um plano de previdência, como que ele pode ver a respeito do projeto que o Brasil tenha em relação à ocupação de uma região, em relação a vários fatores que usam isso aí, tá? Estou dando alguns exemplos aqui. Eles podem ver assim, por exemplo, aonde que eles podem investir na saúde, se está funcionando o investimento do governo com a saúde pública, com a educação, aí por diante, né? O projeto como que está, aí envolve até regiões brasileiras, tá? Região que tem mais na taxa de nascimento, região que tem mais taxa de mortalidade, a região que a população está crescendo mais, a região que está tendo a densidade demográfica, né? Então aí vocês veem como que é importante esses dados, né? Então vamos lá. E aqui, veja só, o que eu falei agora há pouco, a distribuição da população pelo território. Então tem um fator que é assim, que é região populosa. O que é a questão da região populosa? É região com elevado número de habitantes. Quer dizer que a região é uma região populosa, né? São Paulo, tanto a cidade quanto o estado, é uma região populosa, tem um elevado número de habitantes. E, por exemplo, região povoada, região com elevado número de habitantes por quilômetro quadrado. Também, São Paulo tem um número elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Um exemplo bem simples, a região aqui centro-oeste, vou dar um exemplo para vocês. A população dessa região aqui, do Mato Grosso do Sul e Goiás, a média de 8,2, 8 alguma coisa habitantes, acho que 8,25, gente, por quilômetro quadrado. Já não posso falar o mesmo da região sudeste, né? Que a região sudeste aqui, ela é uma região que a população por quilômetro quadrado é bem maior, ok? Então vamos lá. O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Por quê? A gente vê que a região, por exemplo, o Brasil dá em média 24 habitantes por quilômetro quadrado. Só para vocês terem uma ideia, na China dá média de 42 ou 48 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem um espaço para crescer muito ainda, né? A sua população, né? E eu quero deixar para vocês um versículo que se encontra em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, lance toda a ansiedade no altar de Deus. Né? Na palavra fala também que a gente pegar todo o nosso jugo, colocar diante de Deus, no altar de Deus, porque o jugo que Deus tem para a gente é suave e leve. Então, coloque essa ansiedade diante de Deus, confie em Deus, que o mais Ele vai fazer na vida de vocês. Então, que Deus abençoe, que vocês possam confiar em Deus a cada dia, porque Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa segurança. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente.